Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vamos ver agora a relação entre aqueles três conceitos de espécie horizontais. Mas antes disso, meu like. Então, observe, embora os conceitos fenético, ecológico e biológico sejam bastante diferentes, eles quase sempre reconhecem as mesmas espécies na natureza. Vamos relembrar? Fenético diz que espécie é o conjunto de indivíduos que sejam feneticamente semelhantes. Né? O ecológico diz que espécie é o conjunto de indivíduos que possuem o mesmo nicho. Né? E o biológico diz que espécie é um grupo de populações cujos indivíduos cruzam entre si e produzem descendentes férteis, viáveis e férteis, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Tá? Quase sempre eles reconhecem as mesmas espécies na natureza. Então, observe, normalmente eles concordam sobre quais espécies existem na natureza e sobre as forças biológicas que as explicam. Então, mesmo que o conceito fenético não tenha uma teoria por detrás dele, a teoria por detrás do conceito ecológico e do conceito biológico explica os agrupamentos fenéticos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Os organismos, eles estão adaptados ao nicho, tá? Então, segundo o conceito ecológico, indivíduos serão da mesma espécie, né, se eles ocupam o mesmo nicho. Para eles ocuparem o mesmo nicho, eles têm que ser feneticamente semelhantes. E o que isso significa, Jaque? Eles são feneticamente semelhantes porque eles compartilham características fenéticas. Tá? E essas características fenéticas, a maioria delas são o quê? Adaptações ao nicho. Né? Então, os organismos adaptados a esse mesmo nicho, eles tendem a ser semelhantes feneticamente. Por quê? Porque aquelas características normalmente são adaptações ao seu nicho, ao seu habitat. Olha aí. E qualquer organismo tende a cruzar com organismos feneticamente semelhantes a eles. Vejam lá, né, que cobras aquáticas vão ter, quando eu dei aqueles exemplos, né, de barreiras pré-zigóticas, né, isolamento de habitat. As cobras aquáticas estão adaptadas à água. Então, elas tenderão a ter características que as permitem viver em água. Então, elas vão cruzar com cobras semelhantes a ela, que possuem características de adaptação à água. Tá? Então, a seleção natural ela vai favorecer cruzamento entre organismos adaptados ao mesmo nicho. Né? Se os indivíduos estão adaptados àquele nicho, né? Indivíduos que não sejam adaptados àquele nicho não vão sobreviver bem lá. Né? Então, provavelmente não irão se reproduzir porque não irão cruzar com aqueles indivíduos que são adaptados àquele nicho. Né? Que têm adaptações relacionadas àquele nicho. Pronto. Então, percebam que todos esses conceitos aí, eles estão interligados. Embora o conceito fenético não tenha teoria, a teoria por detrás do conceito ecológico e do conceito biológico explica os agrupamentos fenéticos. Porque para ocupar o mesmo nicho, tem que ter características adaptadas àquele nicho. E uma vez tendo
características adaptadas àquele nicho, né? Os indivíduos naquele nicho vão cruzar entre si, né? Mas existem controvérsias, né? Existem casos em que os conceitos formam agrupamentos diferentes. Olha aqui, comparando o conceito fenético com o conceito biológico, existem as espécies crípticas. Essas espécies diferem reprodutivamente, mas não morfologicamente. O que é que significa, Jaque? Elas apresentam isolamento reprodutivo, mas são morfologicamente muito parecidas. Olha aqui, é o caso aqui dessas duas espécies de Drosophila. Drosophilas persimilis e Drosophila pseudo-obscura. Observe que elas são muito parecidas morfologicamente. Entretanto, os indivíduos não cruzam de Drosophila persimilis, não cruzam com os indivíduos de Drosophila pseudo-obscura. Tá? Então, pode acontecer isso. Às vezes é necessário fazer análise genética para separar essas espécies. Tá? Tem as espécies politípicas. Já está o oposto das espécies crípticas, né? Uma mesma espécie tem muitas formas diferentes. Olha aqui o exemplo, Heliconius erato, essa espécie aí de borboleta. Observem a variedade de indivíduos diferentes, de formas diferentes, de formas diferentes, né? Diferentes na cor, no padrão de cor, diferentes no tamanho, mas é tudo a mesma espécie. Cruzam entre si. Tá? Então, às vezes, se a gente fosse classificar, se a gente fosse separar espécies aqui, utilizando apenas o conceito fenético, a gente estaria juntando coisas que não são de espécies diferentes. A gente estaria separando essas borboletas aí, sendo que elas não são de espécies diferentes. E nesse caso aqui, ó, a gente poderia agrupar elas pela semelhança morfológica, apesar de elas não cruzarem entre si. Então, um outro exemplo de controvérsia, conceito ecológico versus conceito biológico. A gente tem aqui, ó, e até a gente pode trazer também conceito fenético. A gente tem aqui, ó, duas espécies de urso, né, que têm hábitats diferentes, tá? E são fenotipicamente diferentes, feneticamente diferentes, mas cruzam e produzem, né, híbridos, né? Descendente aí fértil híbrido. Tá? Então, o urso cinzento, que é esse aqui, que é marrom, não sei porque é cinzento, né? Ele vive em ambientes florestados, tá? Então ele está adaptado a ambientes florestados e ele, né, é marronzado. O urso, observe que até o formato do focinho deles é diferente, né? O urso marítimo é o urso polar, vive em ambientes frios, né? Ele é branco, né? Deve ser aí uma forma, né, de ficar menos visível a predadores. Então, observe, eles são morfologicamente bem diferentes, têm hábitats diferentes, entretanto, né, nos locais que tem a interseção, que tem encontro entre eles, eles podem cruzar e produzir descendentes férteis. Tá? Então, vocês percebam que aqui eles são separados, né, pelo conceito biológico, mas eles cruzam e produzem descendentes férteis. Outro exemplo, o Canis lupus e o Canis familiares. O lobo e o cão. Observe, eles são de ambientes diferentes, de hábitats diferentes, né? Tem um nicho diferente, porque o Canis lupus, o lobo, ele é selvagem, né? O Canis familiares é um organismo doméstico, né? Vive na nossa presença.
eles são morfologicamente semelhantes, tá? E cruzam entre si, produzindo descendentes férteis. Então, embora eles vivem em nichos diferentes, eles têm nichos diferentes, né, eles cruzam e produzem descendentes férteis. Durante um tempo, até o lobo e o cão passou um tempo sendo considerado a mesma espécie, né, mas depois separaram em espécies diferentes. Foram colocados na mesma espécie exatamente por isso, porque eles cruzam e produzem descendentes férteis. Tá? Em alguns locais, inclusive, se usa o híbrido, né, de lobo com cão em algumas fazendas, né, porque ele vai ser mais feroz, né, que o híbrido vai ser mais feroz na proteção da fazenda, caça melhor, né, do que o cão doméstico, né, do cães doméstico. Entretanto, é mais domesticável, que é mais fácil de lidar com ele do que o próprio lobo, tá? E, inclusive, o cruzamento entre o lobo e o cão nos locais em que existem fazendas em fronteira de florestas onde tem um lobo, isso tem os cães, né, eles têm cruzado com os lobos. E isso tem trazido problemas para a conservação do Canis lupus, né? Porque, obviamente, está deteriorando as suas características genéticas, vamos dizer assim. Eu não sei nem se usa essa palavra assim, né? Agora vejam, né? Se tem vez que não dá certo, né? Não coincide o grupamento genético com o grupamento ecológico, o grupamento biológico. Será que as espécies são realmente agrupamentos reais? Será que quando eu agrupo indivíduos em Canis lupus e outros indivíduos em Canis familiares, esses indivíduos são realmente de espécies diferentes? Se eles cruzam entre si, produzem descendentes férteis? Tá? Então, assim, existe muita discussão sobre isso. Se espécie é realmente um agrupamento real, né? E aí tem duas visões, né? Tem a visão dentro das ciências biológicas que espécie é realmente uma representação do real. Existe realmente na natureza esses agrupamentos. Então, é real a gente agrupar alguns indivíduos como lobo e outros indivíduos como cães, né? E tem a visão de que as espécies, que está aqui em 2, as espécies são divisões artificiais de um contínuo natural. Então, existe um contínuo entre indivíduos completamente selvagens que vivem na floresta até indivíduos completamente domesticados, né, que vivem aqui nas nossas casas de canis. Então, não é um grupamento real, Canis lupus e canis familiares. Né? Então, assim, nessa primeira opção, onde espécie é uma representação do real, né, os pesquisadores e pesquisadoras que pensam assim, tratam, né, a natureza, os organismos como subdivididos em espécies e os indivíduos estão agrupados nessas espécies. Já do outro lado, os indivíduos é que existem. Né? As espécies não existem, eles são elaborações da mente humana sem representação do mundo real, por causa da nossa necessidade de organizar, de classificar as coisas e de agrupar as coisas.
pense como a gente tem uma tendência em fazer agrupamentos. A gente chega no supermercado, está tudo agrupado. Feijão de um lado, arroz do outro. Então, a gente tende a agrupar as coisas. E aí, como a nossa mente trabalha assim, a gente tende a agrupar os indivíduos em espécie, embora a espécie não seja um agrupamento real. Né? O agrupamento real são os indivíduos, que é aquele agrupamento de órgãos ou de células que formam um indivíduo. Tá? Essa primeira visão, que a espécie é uma representação do real, realmente as espécies existem na natureza, a natureza está subdividida em espécies, é o que a gente chama de realismo, e a ideia de que as espécies são divisões artificiais da nossa mente e que, na verdade, existe um contínuo de indivíduos na natureza, é chamado de nominalismo. Bom? Então, a gente termina aqui esse conteúdo de conceito de espécie e agora a gente vai estudar como que as espécies elas são formadas. Considerando que as espécies, considerando que as espécies, elas sejam uma representação do real. Tá? Então, eu convido a vocês a assistir, né, as próximas aulas em que eu vou tratar sobre especiação. Até mais!